Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui o teu irmão em Cristo, Ginaldo, e é uma honra muito grande te receber, é uma alegria muito grande ter você como membro do nosso canal, como pessoa ativamente aqui no nosso conteúdo. O nosso assunto de hoje é um breve vídeo apenas para dizer para você que você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa extremamente bacana e que eu tenho certeza que coisas grandes, coisas maravilhosas irão acontecer na tua vida, irão acontecer no meio da tua família. Meus amados e queridos irmãos, quando nós decidimos definitivamente romper com todo esse sistema religioso, quando nós decidimos romper com todo esse sistema que tem envolvido o mundo ao longo dos séculos, nós simplesmente encontramos algumas pessoas que elas não entenderam a nossa atitude, elas não entenderam o porquê de nós fazermos isso. E volta e meia eu tenho recebido perguntas de irmãos, de pessoas que querem saber: irmão, como é que você está? Você está congregando em algum lugar? Você está em alguma igreja? Volta e meia eu tenho encontrado irmãos, encontrado pessoas que conversam comigo e me perguntam e me fazem esse tipo de pergunta. E com muito amor e com muito carinho, eu respondo para essa pessoa: olha, meu amado, olha, minha amada, eu não congrego em igreja física, eu não congrego em templo construído pelas mãos dos homens, porque nós sabemos que esses santuários, essas sinagogas, esses templos não têm, na verdade, importância, principalmente nos nossos dias. Algumas pessoas entendem, outras não conseguem entender. Outras não conseguem simplesmente aceitar o fato de que alguém que era evangelista dentro do sistema religioso, alguém que tinha uma agenda de pregações da palavra, alguém que vivia basicamente para o trabalho, família e igreja, e hoje simplesmente toma a decisão de não mais fazer parte do sistema religioso. E eu quero te dizer uma coisa com toda a franqueza da minha alma. Muitas pessoas que estão lá dentro do sistema, elas são pessoas maravilhosas, elas são pessoas boas. Elas estão ali com a intenção de fato e de verdade de adorarem a Deus do jeito em que elas aprenderam, achando estarem ali fazendo a coisa certa. Muitos também, por sua vez, estão ali com o pensamento voltado para uma coisa, para enriquecerem, para ganharem rios de dinheiro. E quando nós olhamos para essas pessoas, qual o sentimento que nós temos? Temos o sentimento de que essas pessoas, de que a maioria delas, estão ali vivendo e pregando uma mentira, induzindo pessoas a estarem erradas, levando pessoas para antes da cruz, porque os atos que essas pessoas fazem e tudo que elas cometem ali tentando imitar a Jesus de Nazaré, tentando imitar aos discípulos. E quando você está imitando os atos do Jesus terreno, do Jesus que andou como os homens, que se batizou nas águas, que convivia ali com aqueles irmãos, estamos antes da cruz. Essas pessoas, elas não estão olhando para a obra consumada de Deus na cruz do Calvário, quando Jesus ele abriu ali o seu coração e disse: Tetelestai, está consumado. Essas pessoas, elas estão antes da cruz. E dizer isso para as pessoas nos dias de hoje, para alguns é difícil ouvir esse tipo de mensagem. Para alguns é difícil, porque é difícil dizer e essas pessoas entenderem. Porque elas foram acostumadas, elas foram ensinadas que elas precisariam seguir todo um ritual. Que ritual é esse, Ginaldo? Sair da sua casa, ir até uma igreja, ouvir uma palavra, levantar a sua mão e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois que ela aceita Jesus como Senhor da sua vida, ela precisa permanecer naquele santuário, ela precisa permanecer naquela igreja e estar participando de todos os cultos. Depois ela precisa se preparar para batizar. Depois ela precisa se preparar, se ela não for casada legalmente no papel, ela precisa se casar para depois então ela tomar a Santa Ceia. Ou seja, ela vive embaixo de regras humanas. Ela vive embaixo de regras humanas, regras que os homens colocaram para que elas seguissem.
Ginaldo, por que você está falando isso? Porque eu vim de lá, eu sei como funciona, eu vi acontecer, eu preparei pessoas para se batizar. Então o batismo, elas não entendem que o batismo foi na cruz. Elas não conseguem entender e elas vivem em busca de fazer os rituais, de fazer toda aquela questão, todas aquelas coisas que faziam parte do que os judeus faziam. Ou seja, é uma igreja, são judeus disfarçados de cristãos que estão vivendo em pleno 2023, em pleno século 21, coisas de 2000 anos atrás. Não entendem que os pactos, eles tiveram um tempo específico para acontecer. Não conseguem discernir que Jesus veio, morreu na cruz de fato e consumou a obra. E deu aos gentios que viviam sem as leis de Deus, que viviam sem Deus no mundo, a possibilidade de serem hoje o Israel de Deus, o povo, o único povo de Deus. As pessoas não conseguem entender que hoje Deus é tudo em todos. Deus não precisa de um templo construído pelas mãos dos homens para habitar lá. Deus não precisa do teu sacrifício. E é interessante que algumas pessoas falam que Deus não é sacrifício, é sacrifício. Não, irmão. O sacrifício foi feito sim. Jesus já fez o sacrifício para que aqueles que perseverassem até o fim, como ele disse, pudessem ser salvos. Mas aí a pergunta, salvos de quê? Salvos da grande tribulação que iria acontecer, estava prestes a acontecer, e que Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse, e aconteceu. Mas a atual chamada igreja espera o arrebatamento da igreja, porque elas dizem que muitas não vão morrer, vão ser arrebatadas, vivem envolvidas nesse pensamento, vivem envolvidas nessa crença, porque elas acreditam, porque foi passado para elas, e em todos os cultos praticamente eles falam sempre a mesma coisa, que Jesus vai voltar e que vai levar a igreja. Nós perguntamos em um vídeo passado qual igreja Jesus vem buscar, porque existem 1 milhão de placas de denominações, existem 1 milhão delas. E acontece que cada uma delas tem um pensamento diferente acerca do mesmo assunto. É a mesma Bíblia, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, mas cada um deles tem uma interpretação completamente divergente, diferente da outra. Sendo que o irmão daquela não pode ir para aquela, o dessa não pode ir para aquela, e aquele irmão que é daquela não pode vir para essa. Enfim, aquela coisa que é mais parecido com uma guerra, com facções, do que uma igreja que diz que espera o arrebatamento, uma igreja que diz que ama a Jesus, uma igreja que diz que faz a obra de Jesus. Imagina se a obra de Jesus fosse feita dessa forma. Imagina se Jesus com os seus discípulos fizesse a obra dessa forma. Claro que quando Jesus disse aos discípulos, não entrem em cidades, em aldeias de samaritanos. Por que Jesus disse isso para os discípulos? Porque eles foram enviados as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje é diferente. Hoje não existem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje não existem mais aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, não. Hoje todos são filhos. Leia com mais atenção a palavra. Observe com mais carinho as escrituras. Essa mesma Bíblia aí que você anda dizendo que é a palavra de Deus e que você reconhece como sendo ela a palavra de Deus. Observe com mais atenção antes de você tirar determinadas conclusões ou simplesmente viver nas fábulas que contam os pastores nos púlpitos, antes de você viver de acordo com esses ensinos errados que muitos deles têm colocado diante de vocês. Tá bom? Tenha um olhar crítico, tenha um olhar, uma visão iluminada, um olhar iluminado. Para quê? Para que você não seja enganado, ludibriado
para que você consiga ver com mais clareza a mensagem que é passada, a mensagem que a Bíblia transmite, olhando as entrelinhas, olhando ali nas entrelinhas, buscando o entendimento, para que você não seja enganado, para que você não viva o engodo que a religião tem colocado diante de você. Então, eu consegui me libertar do sistema religioso e hoje eu tenho paz de espírito, hoje eu tenho alegria na minha alma, hoje eu posso olhar para as pessoas e não julgá-las. Ah, Ginaldo, mas então você, quando estava na igreja, você julgava as pessoas? Irmão, isso é natural do crente, o crente julga. Porque se você diz que uma pessoa, para ser salvo, tem que estar dentro da tua igreja, obviamente você está dizendo que ela está perdida. Você já está julgando, você já exerceu o juízo sobre aquela pessoa. Você agora deixou de ser o observador e passa a ser o acusador. E é difícil você ver ou conversar com um crente e ele não te convidar para ir para a sua igreja. Olha, irmão, vamos para a igreja porque isso, porque aquilo, começando a fazer como se fosse necessário você estar dentro daquela denominação para que você possa ter contato à presença de Deus na sua vida. Entendeu como é que funciona? Então eles dizem, você precisa vir para a igreja, aceitar a Jesus para que você tenha a vida eterna. Não é assim. O negócio não é assim que funciona. Você não precisa estar dentro de um templo construído pelas mãos dos homens. Você não precisa aceitar a Jesus como eles dizem, porque você é um filho, um eleito, escolhido de Deus. Deus te escolheu para você ouvir essa palavra, entender essa palavra e saber que você tem direitos, você tem o direito. E hoje você pode viver, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 5. Você viver em novo céu e nova terra. Então, meu amado, então, minha amada, esse é o vídeo de hoje. Eu vou estar trazendo mais assuntos referentes a este aqui nesse canal. E se você gosta, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar aí a sua inscrição, o sininho ativado, para que você possa receber novas notificações. E se você quiser, compartilhe com um parente, com uma pessoa que você conhece, para que essa pessoa tenha acesso a esse tipo de informação. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom?